Olá, pessoal! Muito boa noite para vocês. Desejo que vocês estejam bem e que seja um momento de muita clareza e muito compartilhamento de conhecimento essa noite. Eu sou a professora Marilene Nunes, eu sou professora e psicanalista. E eu quero saber aí, pessoal, dá um joinha aí para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem. Quero muito que essa noite eu possa trazer para vocês reflexões a respeito do nosso tema. Né? O nosso tema ele é um tema que mexe profundamente comigo. Quem já me conhece aí, quem é aluno do curso de pedagogia da Faculdade Uniúnica, do Centro Universitário Uniúnica, sabe a minha paixão pela educação, né, e pelo desenvolvimento humano. Para quem ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou professora e psicanalista. Na verdade, eu gosto de utilizar o termo, inclusive, mais amplo. Né? Eu sou uma educadora, porque quando a gente pensa na educação de uma forma ampla, de uma forma a ter confiança e acreditar que a gente consegue mudar vidas pela educação, é justamente o fato de imaginar que, enquanto educador, a gente vai muito além de conteúdos. E falar um pouquinho aí, né, sobre a minha formação. A paixão pela educação, ela começou muito cedo. Eu gosto de contar para as pessoas aí de onde que vem, né, o pensamento de que a paixão pela educação me move. E quando a gente fala, né, vou trazer aqui com vocês agora alguns slides. Hoje a proposta, pessoal, é fazer uma reflexão, né? O nosso tema é forte. O nosso tema é educar almas, vai além de ensinar conteúdos. E hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões em relação à importância de ser um educador para além de um transmissor de conteúdos. Então, a ideia de hoje é que a gente possa trazer reflexões que toquem na mente e no coração de vocês. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Só um minutinho. Espero que já estejam aí podendo me acompanhar o slide também. Nós vamos conversar um pouquinho aí, então, né, sobre esse tema tão necessário nos últimos tempos. Então, de professora a educadora de almas, como que começou, então, né, gente? Eu adoro falar que quando a gente está ao vivo é mal barato, né? A gente comete as gafes, os alunos que me conhecem aí já sabem, e eu gosto sempre de deixar bem natural essa questão da minha conexão com os alunos da pedagogia, com todos que estão presentes. Eu sei que outras pessoas, né, foram convidadas aí a estar participando com a gente, pessoas que levam em consideração que um educador faz mais do que levar conteúdos para a sala de aula. As pessoas que simpatizaram com esse tema vieram, então, conhecer um pouco sobre as nuances da educação. Não só da educação, como é o nosso propósito aqui hoje, mas do próprio educador. Esse tema, ele chegou para mim de uma forma muito especial e daqui a pouco eu vou contar para vocês, tá? Mas, voltando aí então, né? Como que de professora eu virei educadora de almas? Isso é profundo, né, gente? E é isso aí mesmo. Desde criança eu sonhava com dois propósitos na minha vida. Desde criança. Eu sonhava em ser professora e eu sonhava em ter uma família. E nesse aspecto de ser professora, eu ainda não entendia qual seria a dimensão desse ser professora. Mas sonhava em ser professora. Isso reverberava nas minhas brincadeiras. Diante de muitas lutas,
eu me tornei professora no ensino médio, né, com magistério, tive minhas primeiras experiências na educação infantil e percebi que a minha paixão pela educação estava um pouco além, né? E comecei a investir, então, no curso de pedagogia. Do curso de pedagogia, eu ampliei ainda mais aí a área de atuação, fui para a especialização, depois eu fui para o mestrado, e de uns 4 anos para cá, eu resolvi investir também em uma outra paixão, porque eu percebi que, inclusive, né, foi até durante a pandemia que surgiu aí esse novo propósito para mim. Porque quando a gente tem um sonho, a gente realiza o sonho, mas a gente dá manutenção nesse sonho. Então, não é só sonhar. Então, quando eu me tornei professora, eu sou professora há mais de 27 anos. E aí, na época da pandemia, eu tive a necessidade de cuidar da saúde mental dos meus filhos, do meu esposo e das pessoas que estavam ao meu redor se conectando comigo via internet, porque eu já estava na coordenação do curso de pedagogia e então assim eu tinha mais facilidade de me comunicar via no online. Então eu me fazia presente junto às pessoas nessa época. E começou uma necessidade, então, de ouvir as pessoas com muito carinho, de ouvir de verdade as pessoas. Então, era aquela questão de querer cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus amigos, e, ao mesmo tempo, também levar em consideração que era necessário cuidar de tudo, de mim também. E aí, assim que passou o período mais forte da pandemia, eu decidi fazer um curso de formação profissional em psicanálise. E a partir desse curso que eu fiz, em formação profissional em psicanálise, de 3 anos, eu me apaixonei pela área. E aí investi também na especialização. Então, eu tenho a formação profissional em psicanálise e a especialização em saúde mental. E aí agora era hora de compartilhar isso com mais pessoas, porque eu percebi que não era sobre mudar, não era sobre transição de carreira, não era mudança de profissão. Na verdade, era evolução. Porque, no meu ponto de vista, entender que eu preciso contribuir ainda mais com as pessoas, para mim se tornou uma missão. E esse contribuir, ele vai com o fato de que educar almas significa levar a pessoa a olhar para si mesmo com carinho, com gratidão e com esperança. Esse olhar voltado para si mesmo, a gente não nasce sabendo fazer isso. E aí, quando eu vi que seria possível trazer as pessoas a um nível, elevar o nível de consciência das pessoas sobre si mesmas, para mim se tornou uma missão. Então, foi aí que eu me tornei de professora a educadora de almas. E hoje eu quero compartilhar com vocês aí algumas reflexões que vai fazer com que vocês ampliem o nível de consciência de vocês. Né? Esse tema, falar sobre a saúde mental para educadores, ele surgiu da ânsia dos próprios alunos do curso de pedagogia. Em uma das nossas lives, eu fiz uma enquete pedindo a opinião dos alunos sobre vários temas. E aí, um dos temas que foram apresentados foi justamente a saúde mental. Mas não é a saúde mental de qualquer forma, né? Para qualquer área, para qualquer profissão. Era saúde mental voltada para os educadores. E aí, hoje, eu cumpro essa promessa aí aos meus alunos do curso de pedagogia, do Centro Universitário Uniúnica, e para todos vocês que estão me assistindo. Agradeço já a presença de todos e que essa noite continue sendo assim abençoada para todas nós. E já falo, tá, pessoal? Vai ter direito sim a certificado, pode ficar tranquilos, que daqui a pouco eu vou liberar para vocês, assim que eu terminar de apresentar os slides, eu vou liberar para vocês a lista, né, de presença, tá bom? E aí vamos conversar um tanto aí, então, para que a gente possa aprofundar, né, e ampliar o nosso nível aí de consciência a respeito do fato de que educar almas
vai além de ensinar conteúdos. Bom, vamos fazer uma reflexão aí. Eu quero agora convidar vocês para um desafio. Nesse desafio, eu quero que vocês, nesse exato momento, fechem os olhos e pensem no que eu vou falar. Vocês vão fechar os olhos e vão, numa linha do tempo, pensar em uma professora ou um professor que marcou vocês positivamente. Podem buscar longe na linha do tempo. E vão representar essa pessoa. Se não lembrar do nome, gente, não tem problema. Pode lembrar através de uma palavra que traga uma característica desse professor que te marcou positivamente. Coloca no chat aí pra gente, tá? Quero interagir um pouco aí com vocês também. Então, pensem aí em um professor, mas façam isso. Fechem os olhos, pensem com carinho no nome ou na característica, na situação em que um professor te marcou positivamente. Olha, já tem gente colocando aí no chat, que legal. Lembra da professora como amorosa. Olha, tem gente lembrando do nome, que legal. Bom, gente, coloquem aí. Nossa, e olha, a amorosidade tá. Olha, Dona Mabel, que legal. Otton foi o professor que marcou. Gente, que bacana. Faça esse exercício, vão até o momento em que isso marcou para vocês, porque esse professor foi importante, tá? Não precisa descrever o porquê, mas reviva na memória esta cena. O que esse professor fez que te marcou profundamente, de forma positiva? Estou vendo que muita gente está conseguindo lembrar até do nome dos professores, né? Isso é muito legal mesmo. E eu também, assim como vocês, quando eu estava fazendo esse exercício, né? Porque esse tema, ele me levou justamente à minha trajetória, né? Pensar como um professor que marcou a trajetória de alguém é algo que nos faz reviver a nossa própria história como seres humanos. Então, é importante a gente lembrar que, quando eu penso nesse professor, e eu pedi vocês que fossem, né, na linha do tempo aí de cada um, entender e buscar quem foi esse professor que te marcou. Eu também tenho um professor que foi a minha inspiração, né? Essa professora, ela se chama Fátima Ansalone. E com um carinho muito grande, mais de 30 anos que essa professora passou pela minha vida, e ela nunca deixou de ser muito especial para mim. E aí eu volto essa reflexão para vocês, porque vejam bem, tem pessoas que não conseguiu lembrar o nome, tem pessoas que guardam na memória o nome e a situação. E a disciplina, tem gente que até colocou aqui, ó, professor de história, que legal. Pessoal, olha como que vem na memória pessoas que nos marcam, professores que nos marcam. E por que isso é fundamental no dia de hoje? Porque quando a gente pensa em educar almas, a gente pensa em tocar fundo no ser humano. E você não consegue tocar fundo em um ser humano somente ensinando conteúdos. Corre o risco de muitas pessoas se lembraram dos professores aqui, não lembrar do conteúdo que ele ministrava. Mas lembra de um exato momento, foi feito um recorte no tempo em que as pessoas entenderam que aquele ser humano, ele marcou a vida, a sua vida. Então, quando a gente pensa nisso, isso faz com que a gente comece a refletir sobre o nosso papel enquanto educador. E não só o nosso papel, mas a gente vai também levar em consideração outras situações envolvendo isso.
Vamos aí com Vygotsky um pouquinho. O aprendizado acontece profundamente através das relações humanas. Quando a gente fala sobre esse envolvimento, essas relações, esse poder que contagia o outro, a gente para refletir sobre a importância do que significa estar em contato direto com um ser humano num processo de aprendizagem. É a partir dessa conexão entre os seres humanos que o processo de aprendizagem vai se estabelecer. E quando a gente pensa nessas relações, é importante a gente refletir também, pessoal, que passa pelo fato de que eu pedi para vocês se lembrarem de pontos positivos de um professor que marcou vocês positivamente. Por que eu pedi isso? Porque a aprendizagem ela tem uma base sobre a questão dos relacionamentos afetivos. Bons e ruins. Os ruins emperram o processo. Agora, os relacionamentos positivos, eles são a base para uma aprendizagem eficiente. E enquanto educador, a gente tem que lembrar que, para além do que a gente vive enquanto o papel de professor, quem será, né, que está por trás desse papel de professor? E aí a gente continua, então, a nossa reflexão pensando que é sobre compreender que passamos pela escola não só entregando conteúdos, mas tocando almas, tocando pessoas de forma profunda. Nós conseguimos entrar na mente e no coração de pessoas que talvez jamais nos esquecerão. Na semana passada, quem esteve comigo, eu trouxe, né, para compartilhar com os alunos do curso de pedagogia, alguns alunos que são egressos no curso de pedagogia. E esses alunos tiveram o prazer de falar sobre qual foi a importância do curso de pedagogia na vida deles, mas eles também quiseram ressaltar que houve uma professora que os inspirou. Que hoje eles estão onde eles estão, já formados e atuando como pedagogos, e eles sentem carinho por uma professora que tocou na alma e no coração deles. Então, gente, quando a gente escuta isso vindo de um aluno, a gente percebe a importância do nosso papel enquanto um professor que faz a diferença na vida dos alunos. Só que não é só fazer a diferença na vida dos alunos, né? Porque ser professor não é a minha identidade. Se hoje eu pudesse falar para vocês, Marilene, quem é a Marilene para além do papel de educadora? E aí é uma pergunta que eu compartilho com vocês aqui agora. Quem já é professor ou quem deseja ser professor, né? Quem está fazendo o curso de pedagogia, quem ainda não teve a oportunidade de estar em sala de aula, mas que deseja ser um educador. Vamos pensar um pouquinho nessa pergunta. Quem é você para além de professor? Pensem numa palavra, gente. Coloca aí no chat, por favor. Agora nós já vamos mudar aí um pouquinho a pergunta. Segunda interação. Quem é você para além de professor? Me dê uma característica que descreva você para além de ser um professor. Pensa com carinho aí e coloca essa palavra no chat aí para a gente. Marilene, mas que pergunta complicada, hein? Porque eu sou professora, olha. Peraí, mas eu me fiz professora além de ser um ser humano. Lembra que eu falei com vocês que desde criança eu nutria dois sonhos? Um de ser professora e o outro de ter uma família. E aí, quando a gente pensa assim, que a todo momento a gente... Olha que lindo, gente, estou vendo palavras aí muito legais. Quando a gente pensa que, para além de um
dos papéis que nós assumimos, nós somos um ser humano, a coisa muda de figura. E hoje, essa reflexão de hoje, ela tem um grande peso para a gente em relação a isso. Hoje aqui eu não vou trazer para vocês falar sobre como tratar o aluno. E eu trouxe para vocês esse pensamento de tocar a alma do aluno, de ser marcante na vida do aluno, para voltar um olhar mais intenso para quem toca a alma do aluno. E quem vai tocar a alma do aluno? É o ser humano por trás do papel de professor. Então, hoje, a nossa reflexão, ela vai trazer vocês para esse nível. Quem é o ser humano por trás do papel de professor que toca o ser humano? Que vai tocar o aluno, vai tocar a alma do aluno. Então, que essa pergunta continue ecoando na mente e no coração de vocês até o final da nossa live de hoje. Eu estou vendo como que as pessoas estão empolgadas aí no chat, colocando o que ela traz para além de ser professor. Vamos continuando, então, a nossa reflexão. É sobre compreender que a sociedade aprendeu a enxergar o professor apenas pela função. Mas antes da profissão, existe um ser humano. E é justamente esse ser humano que eu convidei vocês aí a dar uma olhada agora. Quem é o ser humano por trás da função de ser professor? Ah, e eu gosto de lembrar também, tem pessoas, né, que assim como eu, abraçaram um sonho, se realizam através desse sonho, se apresentam como eu sou professor. Só que tem pessoas que também estão professores. Existem pessoas que talvez por falta de opção ou pelas circunstâncias do destino, chegou a se tornar um professor sem querer estar numa sala de aula, sem querer ser um professor. E muitas vezes ele se apaixonou por essa profissão. Mas ainda existem os que estão. E tudo bem. Mas, além de ser professor ou de estar ocupando a função de professor, cabe aí ainda essa reflexão. Antes desta profissão, já existia um ser humano. E aí é importante que vocês continuem refletindo sobre isso, porque ela é só uma dos papéis, a profissão docente ou de pedagogo, é somente um dos papéis que nós assumimos na nossa sociedade. Então, resumir aquele ser humano que hoje está na sala de aula como só um professor, falta muita coisa, gente. Falta muita coisa. E aí nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso também. Por quê? Quando nós falamos sobre esse ser humano que está por trás do professor que chega na sala de aula, nós vamos falar de um ser humano que, no papel de professor, também carrega preocupações, carrega dores silenciosas, carrega exaustão emocional, carrega responsabilidades invisíveis, carrega expectativas de quem sempre consegue sustentar tudo. Tentem refletir sobre esses pontos que eu estou apresentando para vocês e em qual deles vocês conseguem sentir essa presença de forma mais forte do que vocês carregam. Vejam que a nossa
missão enquanto educador não está desprovida do ser humano que nós somos em outros papéis que nós assumimos. Então, quando nós chegamos em um ambiente escolar, nós trazemos conosco tudo isso. Isso faz parte da gente. E aí é importante que vocês tenham consciência e ampliem um pouco mais essa consciência sobre essa importância de olharem para vocês. Por quê? Não é só sobre carregar tudo isso. É sobre o que a gente faz com tudo isso. E aí a gente continua a nossa reflexão. A docência está entre as profissões de maior índice de adoecimento emocional. E isso não é a Marilene que inventou, não. Não é a Marilene que coordena um curso de formação de professores com mais de 8.500 alunos que criou isso, não. Tá? Isso é a Organização Mundial da Saúde que falou isso. E por que, gente, que a docência está entre uma das profissões de maior índice de adoecimento emocional? Porque o professor não trabalha apenas com tarefas, o professor não trabalha apenas com conteúdo, ele não entrega um objeto. O professor, ele trabalha diariamente com emoções humanas. E não é só com emoções, com as suas próprias emoções. O professor, ele atua com as suas, ele tem que lidar, né? Não atua, ele tem que lidar com as suas próprias emoções e também com as emoções dos seus alunos, dos seus colegas de trabalho, né? Foi colocado aqui no chat, né, que nós lidamos com vidas, e lidar com vida é enxergar o ser humano por inteiro. E lidar com o ser humano dessa forma exige de nós desenvolver habilidades e competências que vão muito além de transmitir conteúdos. Quando eu comecei a dar aula no curso superior, gosto de compartilhar isso com os meus alunos, eu estudava o dia inteiro um capítulo de livro para que eu pudesse dissertar com segurança, para que eu pudesse responder todas as dúvidas dos meus alunos em sala de aula. E aquilo tomava conta de mim, eu precisava de absorver quanto mais conteúdo, melhor, para que eu pudesse atender as dúvidas de conteúdo dos alunos. E quando eu chegava na sala de aula plena, que eu dominava todo o conteúdo, eu tinha acesso a situações em que eu não tinha como me preparar para isso. Eram situações que buscavam o meu lado emocional para esquecer que, naquele momento, existia algo além. Eu precisava de me lembrar que eu precisava agir para além do conteúdo que eu levei. E aí, quando a gente começa a pensar que existe uma responsabilidade para além do que o professor leva para a sala de aula, e isso, pessoal, eu falo para vocês que isso acontece em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado, desde que você se encontre como um educador. O que você é na sala de aula é para além do conteúdo que você leva para construir junto com o aluno. Por isso que é muito importante a gente entender que cuidar das próprias emoções e cuidar também das emoções do outro ser humano que chega até você está na nossa responsabilidade enquanto educador. Isso faz parte da nossa missão enquanto educadores. E quando a gente pensa nisso, é hora de começar a observar. Quando é que o professor começa a desaparecer dentro
da função? Quando que o ser humano começa a desaparecer dentro da função? Porque, enquanto professor, nós estamos plenos, nós nos sentimos realizados dentro da sala de aula, em qualquer nível. Mas até que ponto eu consigo me ver somente enquanto professor? E aí a gente começa, alguns sinais podem te dizer isso. E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho, com carinho, em que momento vocês já se encontram nesses sinais? Ou se não estão percebendo nenhum desses sinais. Quais são esses sinais, então, Marilene? Vamos lá. Primeiro deles, o professor deixa os seus sonhos sempre para depois. Por que nós vamos estar atentos a esses sinais? Porque ainda é sinais, tá? E nós vamos evoluir nessa compreensão também. O professor, ele começa, o ser humano, tá, gente? Quando o professor começa a desaparecer dentro da função, é quando ele esquece que ele é professor e é ser humano. Isso aí se junta. Ele se torna um só. E aí? Esse ser humano, ele começa a desaparecer, nós vamos entender o sentido dessa palavra, quando os seus sonhos ficam para depois. E como? Sua saúde emocional fica para depois. Quantos professores deixam chegar ao limite de precisar pedir ajuda já para a última instância? O que eu chamo de última instância em relação à saúde mental? É o psiquiatra. Esse aí, porque aí já é necessário entrar com recurso medicamentoso. Não se dá conta mais de administrar o nível em que se encontra. Quando o professor começa a perder sua humanidade, a humanidade fica para depois também. E o que é a humanidade do professor, gente? É olhar para um aluno e conseguir a enxergar para além do papel do aluno. Porque cada aluno que chega na sala de aula, ele não chega só com a mochilinha dele também, não. Assim como o professor que nós apresentamos com os seus sentimentos, com as suas preocupações, com os seus medos, com as suas inseguranças, com o próprio adoecimento emocional. Chega também dentro dessa sala de aula um aluno necessitando de ser visto para além do estereótipo físico e de uma mochilinha nas costas. Então, quando a gente pensa nisso, e aí a gente percebe, né? Eu estou observando aqui também a interação de vocês no chat, está muito legal, que é possível a gente entender que nós precisamos observar esses sinais. Uma colega colocou aqui para a gente, nunca é tarde para olhar para esses sinais. De maneira alguma, nunca é. Sempre haverá um tempo para você olhar, observar. E nós vamos falar mais sobre isso. Porque, pessoal, quando esses sinais, eles já estão visíveis, olha o que acontece. Eles se tornam sintomas. O que são sinais? O que são sintomas? Sinais, você observa ele vindo. Sintomas, ele já apresenta através do corpo físico. Então, quando já ultrapassa o nível dos sinais, que vai sendo sempre deixado para depois,
a gente encontra aí com o professor dentro da sala de aula se sentindo cansado, extremamente cansado, mesmo que chegue de um final de semana que tenha trago grandes aspectos de fluidez, de alegria, sensação de leveza. Chega na segunda-feira, coloca o pé dentro da sala de aula. Qual que é o pensamento? Cansaço. Já chega desanimado. Irritabilidade. Ele já não tem mais paciência com o que o outro chega para compartilhar. Decepção, uma atrás da outra. Essas decepções caminham aí para ir minando a esperança. Medo. Medo de tudo, pessoal. Medo do que você percebe que vai trazer uma angústia de que não vai dar certo. Pensem com carinho em relação ao que significa a sensação de fracasso. E isso, todos esses itens, já desemboca no adoecimento emocional. E aí, quando a gente vê essa imagem, a gente acha assim, nossa, de uma hora para outra, o fulano já começou, já deu um surtou e já teve que ir para o hospital. Não. Será que é de uma hora para outra, pessoal? Será? Depois daqueles sinais que eu passei para vocês no slide anterior, será que o adoecimento emocional acontece de uma hora para outra? Da noite para o dia? O professor sai bem na sexta-feira lá e chega doente na segunda? Não. Não é assim que acontece. Tá? Os psicólogos de plantão aí, né? Nós somos aí... tem alunos da segunda graduação que vieram fazer o curso de pedagogia com a gente, né? Que são psicólogos. E eles sabem do que eu estou falando também. E aí é importante, né? Que isso seja trago à consciência de que, gente, nós precisamos olhar para o ser humano que existe em nós. Não, mas isso é óbvio, né, Marilene? Todo dia eu me olho no espelho. Gente, não é óbvio, não. Não é. Se fosse óbvio isso, um número bem menor de pessoas adoeceria. Isso é a certeza de que não é óbvio. Né? Aos psicanalistas e psicólogos de plantão aí na live, sabe disso. A necessidade das pessoas, e muitas vezes as pessoas nem chegam a passar por esses especialistas. Já tem que ir direto ao psiquiatra. Ou seja, é a última tábua de salvação. Mas todos aqueles sinais que eu falei com vocês já aconteceram, até chegar aos sintomas, que foram começando de proporções pequenas e foi aumentando e tomando conta do ser humano por trás do papel de educador. Bom, Marilene, mas e daí, né? Descubro tudo isso, e o que eu vou fazer com tudo isso? E é aí que a gente vai continuar, então, ampliando o nosso nível de consciência, pessoal. O que é possível fazer com tudo isso que eu falei com vocês até o momento? Pessoal, primeiro, vamos começar olhando carinhosamente para nós mesmos. Se olhe com carinho. Quem que é esse ser humano por trás do papel de professor? É claro, a colega colocou ali, às vezes nós somos até psicólogos nossos alunos, não estamos falando aqui de formação, tá, gente? Nós estamos falando de um ser humano sensível à dor do outro. Quando, às vezes, nós precisamos de abraçar não só o aluno, mas abraçar a família, mas abraçar quem está ao redor, quem está cuidando dessa criança ou desse adulto que chegou perto da gente. Vamos olhar por esse lado e o que eu chamo vocês aí a se comunicar nesse momento com o seu próprio eu.
Olhar para você com carinho, olhar para si com carinho. Quem que é esse ser humano? Eu fiz um exercício com vocês de colocar uma característica de cada um. E eu aposto que até aquele momento, muitas das pessoas se colocaram no chat aqui pra gente, uma característica, para além de ser professor, ainda não havia pensado nisso. E vejam bem, reconhecer que também precisa de cuidado. Gente, a todos os dias, né, não só como professor, como mãe, como esposa, como filha, nós mulheres, principalmente, temos tendência a nos achar verdadeiras guerreiras. Somos, na verdade, mas não somos de ferro. Mas não somos heroínas infalíveis. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em quê? Nós pensamos que nós também temos limites. Quando nós admitimos que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de entender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Infelizmente, de forma cultural, as pessoas acreditam nisso. Não, se eu falar que eu estou precisando de ajuda, vão achar que eu fracassei. Vão achar que eu não dei conta. E aí a gente pergunta, peraí, é sobre você ou é sobre o outro? Com quem você está preocupado nesse palco da vida, nesse momento? E aí, quando nós entendemos que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é o momento da gente estabelecer os próprios limites emocionais. Alguém aqui já parou para pensar até onde vai o próprio limite? O seu próprio limite. Quando nós falamos em limites emocionais, nós falamos em situações em que você se sente profundamente afetado se alguém ultrapassar esse limite. O que para mim é inadmissível? O que uma pessoa pode falar e fazer contra mim que possa trazer uma angústia sobre o que eu sou, o que eu faço, o que eu acredito? Quais são os meus limites? O que eu aceito o outro fazer comigo? É importante olharmos para nós mesmos e pensarmos com carinho nisso. Por quê? Quando nós conseguimos entender que nós temos os nossos próprios limites e exercitar esses próprios limites, é a hora que a gente aprende a dizer não, gente. Palavrinha aparentemente tão simples. A gente aprende a dizer não. A gente começa a falar, falando tão naturalmente o não, né? Primeira palavrinha que a gente fala, não, 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 nem sabe o que significa ainda. E quando a gente vai aprendendo o que significa dizer não, a gente vai esquecendo de como pode ser dito o não dentro dos nossos limites. E aí vem uma outra pergunta importante para a gente refletir. Até que ponto eu não consigo dizer não pelo outro e não por mim? Será que o fato de dizer não faz com que eu seja uma pessoa ruim? Ou será que é a forma com a qual eu digo esse não que pode impactar uma pessoa? E vem outra pergunta também muito boa. Por que você tem medo de dizer o não para o outro? Por que você tem medo do outro sentir que naquele momento você não tem condições de atendê-lo? Muitas pessoas adoecem porque
não tem coragem de dizer não. E aí, tudo que a pessoa vai recebendo, sim, 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 e aí ela vai ver que em um determinado momento ela não consegue dar conta de tanto sim que ela falou. Ela não consegue se sustentar dentro de tantos sims que ela falou. E uma coisa eu posso te falar, gente. Quando a gente diz não com clareza dos nossos limites, com o coração em paz, que olha, gostaria de te ajudar, mas nesse exato momento eu não dou conta. Eu não posso. Não, eu vou fazer o possível, mas eu não sei ainda se eu vou conseguir te ajudar. E aí uma colega colocou uma coisa aqui muito interessante, é o medo de magoar o outro. Lembra que eu comecei a falar com vocês? E aí, é sobre o outro ou é sobre nós? Se você disser um sim para uma pessoa, você não vai magoar a pessoa, ela vai ficar muito feliz. Só que depois você não dá conta de entregar o que você assumiu com a pessoa. Ele vai ficar triste ou alegre? Percebe que o seu sim ele é carregado de uma expectativa que você traz no outro? E aí, pessoal, vale a pena também a gente refletir sobre esse não, porque quando a pessoa te conhece, ela sabe que quando está ao seu alcance, você não mete, você faz com amor e carinho. Se essa pessoa que está ao seu lado entende isso, você não precisa de preocupar com a reação dela, que ela vai entender que numa outra circunstância, quando for possível, você vai auxiliar. Mas lidando com sim ou com não, a gente vai lidar com esses aspectos de decepcionar ou não o outro ser humano. Mas a que preço? Esse preço pesa sobre você. Pesa sobre quem disse o sim ou disse o não. Então, quando a gente reflete sobre esse dizer não, lembrando que o fato de dizer sim necessariamente não garante a alegria de todo mundo, você começa a refletir. De vez em quando, um não, ele é mais sincero. Um não, quando você não tem medo de se diminuir, não se acha fraco diante do que, olha, eu não dou conta. Eu não posso fazer isso. E tudo bem, gente. Nós temos medo de falar com as pessoas. Olha, tá além do meu limite. Gostaria muito, mas eu não posso. Então, fica aí essa reflexão para vocês sobre até que ponto o sim e o não, ele tem uma repercussão sobre você, em primeiro lugar. E aí, a partir do momento que a gente fala sobre o não também, nós precisamos aí lembrar que a gente precisa de um espaço de escuta. Um espaço de escuta verdadeiro, pessoal. Quando eu falo um espaço de escuta, eu falo em estar junto com pessoas que vai te ouvir de verdade. São amigos que podem compartilhar as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos sucessos. Porque quando a gente fala em questão de um espaço de escuta, parece que é só doença que a gente tem que compartilhar com as pessoas. Não! As pessoas também sofrem querendo pares para compartilhar o que é bom, as conquistas, a alegria. Quantas pessoas têm que ficar calado com as suas conquistas, com suas alegrias, porque fica com medo? Olha, se eu falar isso, a pessoa vai achar que eu sou metida, vai achar que eu estou querendo aparecer, vai achar que eu estou querendo ser maior do que ela. Isso também não é medo, gente? Nós trazemos conosco em relação a compartilhar com as pessoas o que a gente sente? Então, esse espaço de escuta, ele não vai só pelo eu tô triste, isso deu errado, eu não dou conta disso, tá ruim para mim. Mas um espaço de escuta também é onde o outro não vai só ouvir e deixar para lá, ou não vai nem ouvir. Sabe aquela questão que você está falando e o outro já está pensando o que ele vai te responder?
É mais ou menos por aí. Quando eu falo em um espaço de escuta, não. É sentar com o outro, olhando no olho, tomando um café, tomando um suco, ou relaxando de alguma forma, batendo um papo com a pessoa, mas que você sinta que ela está presente. Ela está verdadeiramente com você. Não, Marilene, hoje em dia isso é quase impossível. Gente, nós estamos falando de possibilidades. Se a gente for pensar em tudo que eu disse para vocês até agora, vocês vão entender que nada é fácil. É possível. É possível. E aí eu fico pensando, quando a gente pensa assim, nossa, mas eu vivi a minha vida inteira, eu não tinha pensado nisso. Agora eu já estou quase aposentando. E muitas pessoas colocaram no chat aí. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você se olhar com carinho. Nunca é tarde. E lembrem-se do primeiro ponto que eu coloquei para vocês. Olhar carinhosamente para dentro de si. Quando eu olho carinhosamente para dentro de mim, eu não fico me punindo, não. Nossa, eu tô fazendo errado, eu já fiz errado, e agora não tem mais jeito. Não, gente. Assim, caramba, é possível. Começando por quem eu sou. Ok, até agora eu agi dessa forma. Mas será que eu posso agir de forma diferente? Como eu posso agir de forma diferente? Buscar, se for necessário, gente, para trazer construções, para trazer, ressignificar situações, emoções, sentimentos, para olhar por um outro ângulo, por tudo que nós estamos falando aqui, buscar uma ajuda especializada. Nós temos ainda, de forma cultural, o tabu de que procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, gente, isso depõe contra. Ó, o que o pessoal vai pensar de mim? Eu sou uma professora, estou procurando um psicólogo, vai achar que eu estou doida. Só que aí, quando a gente deixa esse pensamento tomar conta da nossa mente, do nosso coração, a gente vai esbarrar em ter que procurar um psiquiatra. E procurar um psiquiatra, pessoal, é porque a gente já ultrapassou vários níveis que a gente poderia estar tentando agir antes do problema crescer demais. O psiquiatra é sim importante. Ele tem uma função para nos ajudar. Mas ele mesmo sabe disso, que ele é o pronto-socorro. Ele é quando não tem mais recurso. Aí tem que entrar com a questão medicamentosa. Mas antes de chegar nele, existem outros caminhos, e é isso que eu estou trazendo vocês à reflexão hoje. Se preciso usar, beleza. Vamos entender o processo? Vamos entender como que o psiquiatra pode auxiliar? Vamos. Ah, mas aqui, eu não tomo aquele remédio de jeito nenhum, senão eu nunca mais vou ter que ficar a vida inteira dependendo desse remédio. Pessoal, calma. Isso também é tabu. Tudo mudou, a medicina, ela ampliou a evolução. Ela vem junto também com a busca que nós temos por autoconhecimento. Bom, eu vou fazer um trabalho em conjunto com o psiquiatra. Eu estou em conexão com ele. Olha, busquei ajuda, sim. Tem que usar eu preciso de usar o medicamento. Para que eu vou usar esse medicamento, gente? Vamos perguntar. Quais são? O que esse medicamento vai causar em mim? O que eu tenho que observar? Quantas pessoas não vão a um psiquiatra e ficam com medo de perguntar? Olha, eu tenho que observar a reação desse medicamento, eu tenho que observar os efeitos desse medicamento por quanto tempo? Como que a gente vai ter um momento em que eu vou poder parar com esse medicamento? E eu quero buscar aquela pessoa que estava lá atrás, que eu não sei ainda onde ela se perdeu, num emaranhado de coisas.
E aí a pessoa começa trazendo para o psiquiatra. Eu era alegre, eu era amorosa, eu era comunicativa. E agora eu tô calada, eu tô triste, eu tô cabisbaixo, eu me sinto um fracasso. Mas na juventude eu não era assim. Ou seja, durante essa trajetória, aquilo se perdeu, aquilo ficou escondido por um tanto de camadas que às vezes precisam ser revistas. Mas que existe ajuda especializada que pode chegar até isso. Eu fico olhando tão interessante hoje, inclusive entre as crianças, ainda há aquela questão assim: ah, mas uma criança não pode ter um psicólogo, não pode ir para um psicólogo. Por que não? Pessoal, pensa, eu estou com 5.0 no motor. Já tem 15 anos que eu faço análise. E eu cheguei até eu comecei a fazer análise quando eu fui mãe da minha primeira filha. Quem conhece o meu Instagram já sabe a minha história. Porque eu não conseguia conciliar todos os papéis que eu assumi. E aí eu fui fazer psicanálise. Fui fazer análise com uma psicanalista. Para entender que eu poderia dar o melhor de mim sem ser perfeita. Que é, gente, o que mais nos agride. É querer ser perfeito em cada um dos nossos papéis. Inclusive de ser professor. E aí, quando a gente, então, começa a entender que não é procurar autoconhecimento, procurar uma ajuda especializada de um psicólogo, de um psicanalista, é buscar se entender, é buscar autoconhecimento, é saber quais são as possibilidades. Marilene, porque você tem uma psicanálise, você frequenta, você faz você faz sessões de análise, você não tem problema, sua vida é perfeita? Claro que não, gente. Se alguém falou isso para vocês, roubou o dinheiro de vocês. É mentira. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. Quem busca uma ajuda especializada e consegue a conexão com esse profissional para se autoconhecer, ele entende que ele tem potencial para buscar alternativas. Isso é que vocês precisam de entender. Muitas vezes também foi muito elitizado esse fato de que, se eu procurar, quem procura psicólogo, quem tem dinheiro. Quem procura psicanalista, que tem dinheiro. Não necessariamente. Tá? Não é por aí, não. Isso passa por uma questão muito importante. O quanto você está disposto a investir em você. Quantas coisas nós somos capazes de investir e não temos coragem de investir em nós? E o autoconhecimento passa por aí. Marilene, quer dizer, então, que se eu não procurar um psicanalista, um psicólogo, eu não vou conseguir desenvolver um autoconhecimento? Gente, uma coisa é a gente ter o processo facilitado. Outra coisa é a gente enfrentar o processo sozinho e todas as dores que vêm junto com ele. Tá? E eu falo isso com vocês porque na minha juventude, eu ia para a biblioteca pública. Quem conhece Fabriciano aí vai lembrar aí, biblioteca pública na década de 90. Enquanto adolescente, eu ia para a biblioteca pública ler livros de autoajuda. Porque eu queria entender aquele contexto em que eu estava inserida nele. De vir de uma família onde, com a rigorosidade do meu pai, eu não tinha espaço para pensar, eu não tinha espaço para falar. Eu era a menina que tinha que ficar caladinha no canto. E aquilo tomava conta de mim, porque eu queria ser professora, porque para mim conhecimento abria horizontes. E em outro momento eu conto essa história para vocês. Mas vejam bem, eu já buscava o autoconhecimento, eu já buscava entender as coisas. Eu já buscava saber que, será que eu tenho que me contentar com tudo que me acontece sem fazer um questionamento? Gente, estou falando de brigar aqui, estou falando de esbarrar ninguém, não. Estou falando de você pensar em você de uma forma que pode ir além
do que o outro fala que você tem que ser. Tá? E aí, quando a gente procura, então, a possibilidade de chegar a um profissional, ele não vai resolver os nossos problemas, e nem pode. Os profissionais da área da saúde mental que falar com você, vou resolver seu problema, varinha de condão, corram dele. Isso não existe. Os psicólogos e psicanalistas de plantão aí no chat vão poder afirmar isso para vocês. Não existe vara de condão. Existe uma orientação que auxilia você nesse processo de evolução. E isso torna mais fácil. Isso torna o processo menos dolorido, porque tem uma pessoa que vai estar junto com você. Uma pessoa que não vai agir sobre influência de julgamentos, porque esse não é o papel dessa pessoa. A ideia é contribuir para que você compreenda os seus próprios limites e que você possa superar esses limites no seu tempo, do seu jeito, num processo de evolução que não é acelerado por ninguém, que é vivenciado por você, tá? Então, vejam bem, quando a gente fala nessa possibilidade, e tem outras coisas também, vocês já pararam para pensar que geralmente, né, a profissão de professor é uma das profissões que não é só dentro da escola que acontece. Quem tiver no chat aí poder falar assim, eu não levo serviço para casa, gente, ó, merece palmas, tá? Porque não é comum isso acontecer. Geralmente, os professores levam serviço para casa e não levam pouco. Para além do serviço físico, eles também levam as dores emocionais que eles escutaram na sala de aula. Isso repercute na família do educador. Então, quando eu coloquei esse item aqui, respeitar o próprio descanso sem culpa, é criar também, no seu momento de lazer, junto à sua família, um momento que seja só seu. Que a gente vai levar? Com certeza, gente. Nós somos seres humanos. Não existe esse negócio de que eu vou fechar a porta, vou colocar o sapatinho do lado de fora, pelo menos na minha concepção, tá, pessoal? Se alguém consegue fazer isso, eu acredito que já está num nível de evolução bem elevado. Mas, como que a gente pode fazer para administrar isso? Olha, eu estou conectado com uma situação que uma aluna me falou que me machucou muito. Estou na minha casa agora, estou com os meus filhos, o meu esposo. Eu consigo ajudar o aluno agora? Não. Então, eu preciso de deixar isso no cantinho, porque isso não vai me ajudar. E eu não vou conseguir ajudar o aluno agora. Em que momento eu posso auxiliá-lo? Talvez os momentos das minhas orações. Vou pedir a Deus que abençoe essa criança, ajude esse ser humano que chegou para mim com tanto problema, inclusive muito maior do que os meus. Mas trazer isso para dentro do seio da minha família vai ajudar? Não vai ajudar. Talvez, se eu não puder ajudar fisicamente, com a minha presença, com os meus contatos para fazer alguma coisa, eu posso ajudar pedindo oração para aquela pessoa. Mas ok, é até onde você consegue ir. Até onde você consegue ir. Tá? E aí a gente continua, pessoal, refletindo então que educar almas nunca foi apenas sobre ensinar matérias, tá? A gente já está caminhando aí para o finalzinho. Quem está preocupado com o link aí pode acalmar o coração, que daqui a pouco eu vou liberar esse link para vocês. Mas vejam que educar almas nunca foi apenas sobre ensinar matéria. É sobre humanidade, é sobre presença, é sobre pertencimento, é sobre cuidado, é estar em conexão.
no momento em que você se apresenta como um professor por inteiro, como você se apresenta naquele papel. E aí, a gente vai perceber que educar almas exige que a gente se cuide. E aí, nós vamos, né, lembrando que não é sobre o outro. E aí eu quero que cada uma agora responda para si mesmo. Não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre cada um de vocês. O medo de dizer não, como muitas pessoas colocaram pra gente no chat, é o medo de magoar o outro. Mas e você? E você se magoar? Como é que fica? Como é que você pode administrar isso? Gente, não tem como vida perfeita não, tá? De ninguém aqui vai ser, e não tem promessa sobre isso não. Mas começa a ser mais leve, porque a gente vai entender, como já dizia Freud, que não é possível mudar o outro sem que ele queira. Prestem atenção nisso. Não é possível mudar o outro sem que ele queira. Mas é possível a gente adoecer tentando fazer isso. Então, se eu não tenho poder de mudar o outro contra a vontade dele, a quem eu tenho o poder de mudar? Isso aí também é mais uma reflexão para vocês. Pessoal, nós só temos o poder de nos mudar também quando nós permitimos essa mudança. E não é falar assim, Marilene, eu adoro coisa nova, eu tô aberta a tudo quanto pode ser dito e tal, e eu vou. Não, não é só falar, é sentir. É sentir que, olha, o que chegou de novo? Peraí, eu consigo me adaptar? Como é que funciona isso? O que eu preciso para me adaptar a essa situação? Percebe que vai muito além de só palavras? Que é um cuidado que nós precisamos de ter, pessoal. É muito fácil falar. A gente precisa de sentir. Porque o ser humano, por trás da figura de professor, ele tem sentimento. E ele tem uma dor que é só dele. A gente não enxerga a dor do outro, não. A dor do outro é do tamanho que ele sente. Pararam para pensar nisso? Então, é importante nós lembrarmos que não é sobre querer mudar o outro, não, porque se o outro não quiser, ele não vai mudar. Agora, se ele quiser, ele vai mudar pelo seu exemplo. Ele vai se inspirar em você, se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai colocar defeito em você. Se ele não quiser mudar, ele vai falar que, como diz minha mãe, pau que nasce torto, até a cinza é torta, que ninguém muda, que a gente nasce assim e morre assim. Eu não acreditei nessa fala. Porque se eu tivesse acreditado nessa fala, eu não estaria aqui hoje. Não estaria. Quem conhece a minha história no Instagram aí sabe. Meus pais tinham outros planos para mim, mas eu construí outros caminhos. Então, pensem nisso com carinho. Não é sobre o outro, é sobre você. E, finalizando, é preciso que o indivíduo olhe para suas profundezas e aprenda, primeiro, a se conhecer. Missão difícil, hein? E essa é a missão que eu vou deixar para vocês hoje, tá? Fica aí para vocês, quem quiser se conectar aí, né, às minhas reflexões, ao que eu trago de conteúdo e de observações em relação à saúde mental, à educação. Fica aí as redes sociais para quem quiser se conectar comigo.